Abra sua Bíblia, amado, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8, de 10 a 21. Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 10 a 21. Você encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu já encontrei, eu falei, mas já encontrei, viu? Marcos, capítulo 8. Quando fala assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, é mais fácil, né? Quando fala Obadias, né? Aí já fica mais difícil, né? São livros pouco lidos. Marcos 8, a partir do verso 10. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem para um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo se revele, se manifeste em nosso coração nesta noite, trazendo luz a esse texto, trazendo compreensão a esta verdade das Escrituras Sagradas, e que o nosso coração seja impactado por essa palavra, transformado por essa palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Que alguma coisa nova aconteça em nosso coração. É o desejo nosso. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar os irmãos. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: uma pergunta quebrantadora. Uma pergunta quebrantadora. Jesus faz várias perguntas nesse texto, mas uma em especial me chama a atenção, porque todas as demais perguntas, na minha compreensão, todas as demais perguntas, todas as atitudes, as ações dos discípulos e dos fariseus, nesse texto, nesse contexto,
Eu creio que é provocada ou produzida por aquilo que Jesus está chamando a atenção nesta pergunta em especial. E essa pergunta se encontra no verso 17, na última parte do verso 17. O coração de vocês está endurecido? É sobre essa pergunta que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. O coração de vocês está endurecido? Ou, numa outra tradução, diz: tendes ainda o vosso coração endurecido? O coração endurecido, irmãos, é como a mão calejada, duro, insensível, indiferente, e não há como esconder, porque assim como o coração alegre aformoseia o rosto, o coração endurecido logo se manifesta nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Os sentimentos e as emoções que carregamos em nosso dia a dia podem muito bem refletir um coração endurecido. E o que me chama a atenção ainda mais nessa pergunta é que o aspecto quebrantador da pergunta de Jesus sobre o coração endurecido, ele dirige aos seus discípulos. São os seus discípulos que estão questionando a respeito da falta de pão, a respeito de um milagre, a respeito de um sinal. Busca sinal quem tem pouca fé. E busca sinal quem tem coração duro. Uma geração endurecida, ainda que veja os sinais, não creem. Uma geração endurecida, ainda que vejam os sinais, permanece com seus corações duros. Mas o grande problema, ou a grande situação desse texto é que, quando falamos em corações endurecidos, geralmente pensamos que são os incrédulos, contumazes, pecadores contumazes, que somente eles podem revelar um coração duro ou dureza de coração, como o Faraó dos dias de Moisés, por exemplo, que a Bíblia fala que ele teve o seu coração endurecido. Ou quem sabe como os fariseus, que Jesus chega a dizer aos discípulos para não comer do fermento dos fariseus, porque revelava um coração totalmente insensível ao que Deus estava falando e fazendo. Então, esse versículo fala dos próprios seguidores. Jesus adverte os seus próprios seguidores para que se prevenissem dessa doença espiritual do coração endurecido. Eu tenho servido ao Senhor por mais de 2 décadas como pastor, e eu posso afirmar, sem medo de errar, como a dureza de coração afeta a vida dos crentes, como a dureza de coração afeta as pessoas no dia a dia, e como até mesmo eu, como pastor, corro o risco de, em muitas situações da minha vida, do meu dia a dia, facilmente desenvolver um certo endurecimento do coração em relação a muitos aspectos da vida. Portanto, o exame de coração é necessário a nós. Que tipo de coração nós temos ou temos tido?
em relação ao nosso Deus. Não suponha nesta noite, amado, que esta pergunta esteja sendo feita a outra pessoa. É a você. Se coloque no lugar desses discípulos de Jesus e entenda nesta noite que é com você que Deus está tratando nesta noite. É a você que Ele pede que você pense seriamente no estado do seu coração. E até que ponto o seu coração está endurecido. Eu quero apresentar nesta noite para você, amado, alguns sintomas do coração endurecido. O primeiro sintoma de um coração endurecido é a falta de amor por Cristo. Falta de amor por Cristo. Amados, o coração é o trono do amor. Poeticamente falando, é a sede dessa emoção maior que sente ou que sentimos. E quando não detectamos o amor por Cristo em nossos corações, em nossas atitudes, revelamos um coração completamente endurecido, marcado pelo endurecimento. Às vezes nós dizemos coisas como: eu te amo de todo o meu coração. Às vezes até cantamos: te dou meu coração. Até que ponto isso é verdade? O primeiro mandamento diz respeito a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Antes que você ame ao Senhor com a sua alma, antes que você ame ao Senhor com a sua força, antes que você ame ao Senhor com o seu entendimento, você precisa amar ao Senhor de todo o seu coração. É preciso colocar toda a emoção, todo o sentimento, toda a vibração que o amor produz no coração. E que isso seja manifestado, quem sabe que saia pelos nossos poros, a expressão desse amor que temos pelo Senhor. Os membros da igreja de Éfeso, no primeiro século, havia uma reclamação, havia um certo endurecimento do coração daqueles irmãos, lá na Ásia Menor. E quando Deus manda escrever uma carta àquela igreja, Ele diz: eu tenho contra vocês isso, que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu não sei, amado, como é a sua experiência de primeiro amor. Eu não sei aqui como foi quando você, por exemplo, amou a sua esposa, ou seu namorado, a sua namorada, o seu esposo. A emoção que você sentiu, o coração bater mais forte, as vibrações do seu coração. Simplesmente por gostar de alguém, por amar alguém. Quando os olhos expressam a alegria do sentimento, é porque o coração já transbordou desse amor. O pastor está romântico hoje, hein? Ele escreve essa carta aos Efésios e diz: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor, irmãos, a sentimento, a sensação do primeiro amor em nossas vidas é avassaladora. É como um grande turbilhão, mexe com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas emoções. Nos mobiliza, nos faz pensar na outra pessoa.
nos faz falar da outra pessoa com carinho, com devoção, nos faz servir ao outro. E a grande manifestação desse amor, desse primeiro amor, é querer fazer o outro se realizar, ser feliz. Ajudar que o outro cumpra o seu propósito, ou o propósito de Deus para a sua vida. Só assim encontramos satisfação no amor que dispensamos ao outro. E o que dizer sobre o nosso amor a Cristo? Qual foi a última vez que você disse a Cristo: Cristo, eu te amo. Cristo, você é o amor da minha vida. O Senhor é o amor da minha vida. O Senhor é a razão da minha existência. Eu te amo, Jesus. Qual foi a última vez que você declarou seu amor a Jesus? Qual foi a última vez que você falou do seu amor por Jesus para uma pessoa, para alguém? Porque quando a gente ama, a gente quer falar para todo mundo que a gente ama. Qual foi a última vez que você falou do amor que você sente, aquilo que impulsiona, que mobiliza, que movimenta o seu coração, esse sentimento? Essa sensação gostosa de ter experimentado o amor de Deus e de poder espalhar o amor de Deus. E quando você faz isso, quando você fala do seu amor por Jesus, você treme? Como se a outra pessoa não vai acreditar em você? Quando você fala do seu amor por Jesus, você fala como se fosse algo da boca para fora, ou a expressão da realidade, do que você sente por Ele. Ou você simplesmente está acomodado na vida cristã, mas que o amor não envolveu o seu coração. Não há paixão, não há um amor sincero revelado. Ontem eu participei de um encontro de casais. Talvez seja a razão que eu estou meio apaixonado, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei o tempo inteiro olhando e prestando atenção. O Ministério de Louvor, naquele encontro de casais, eles conseguiam transmitir isso, que eles estavam apaixonados por Jesus. Eles cantavam com uma paixão, assim, uma coisa que me incomodou. Eles estavam vivenciando a música que estavam cantando. E não dá para julgar o interior, mas parecia ser resultado de fruto de uma comunhão sincera com o Senhor. Então, o primeiro sintoma de que um coração está duro é se está faltando amor. O segundo sintoma de endurecimento do coração é quando as disciplinas espirituais se transformam em simples hábito. O que são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da Bíblia e vir aos cultos. Nós chamamos isso de disciplinas espirituais ou meios de graça que Deus nos concede. Oração, leitura da Bíblia, vir aos cultos, vir à escola bíblica dominical. Quando o prazer se torna enfadonho, quando estudar a Bíblia se torna algo pesado para você, quando você não consegue se concentrar, quando a paixão pela oração esfria, e você não sente motivação, você sente uma indiferença,
Amanhece dia, anoitece dia e você não consegue desenvolver a sua vida de oração. Você já começa o dia na ação e não na oração. Eu quando falo dessa paixão pelas disciplinas espirituais, eu me lembro de um livro que já devo ter lido umas 10 ou 12 vezes, chamado Pequeno Príncipe. Que livro maravilhoso! É um livro, uma literatura infantil para adultos. Ele não é para criança. Criança talvez não entenda esse livro, mas é maravilhoso. Mas há um episódio naquele livro que me chama a atenção. Num diálogo entre a raposa e o pequeno príncipe. E aí, um quer saber a hora que o outro vai chegar. Ele, mas por que você quer saber? O pequeno príncipe quer saber. E aí ele disse, olha, eu quero saber o seguinte, porque se você disser que vem às 4, desde as 3, vou ficar te esperando. Com que expectativa você se prepara para vir ao culto? Você começa o seu dia num dia que tem culto, por exemplo, doido para chegar a hora do culto? Aquela vontade, por que não chega logo? Eu estou doido para chegar na igreja. Estou doido para cantar louvor junto com meus irmãos. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero participar da adoração. Ou você começa o seu dia pensando em tantas outras coisas. Se der tempo, você vai à igreja. Se der tempo, você vai ao culto. Então, amados, o segundo motivo, ou o segundo sinal de um endurecimento do coração é quando nos falta essa paixão, essa expectativa. Quando isso se torna um hábito simples, que para nós tanto faz, fazemos ou não fazemos, cumprimos ou não cumprimos, orar ou não orar, ler a Bíblia ou não ler, vir aos cultos ou não vir à escola bíblica dominical ou não vir. Nos falta a paixão necessária para nos colocar, paixão inclusive para contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas na casa do Senhor. E talvez uma das coisas que mais produz esse endurecimento é o pecado. E o pecado aqui não é necessariamente as coisas erradas que nós fazemos, também é. Mas é também as coisas certas que nós deixamos de fazer. Você acha que orar é certo? Então por que não ora? Ler a Bíblia todos os dias é certo? Então por que não lê? Vir aos cultos, o máximo que você pode vir? Vir à escola dominical é certo ou não? Então por que você não vem? Vir ao culto de quarta-feira, ir aos pequenos grupos. Veja quantas oportunidades que nós temos para demonstrar o nosso amor, ou um coração mais sensível, um coração mais maleável, menos endurecido. Então este é um sintoma. Para muita gente, até ouvir o Evangelho se torna algo monótono, pesado. O Evangelho era uma música bonita para muita gente, era uma bela canção, e agora se tornou uma canção difícil de se ouvir. Muita gente tinha prazer de ouvir as histórias bíblicas. Outro dia eu estava me lembrando quanto que eu gostava de ouvir a história de Samuel, quando a mãe Ana pega Samuel e leva para morar no templo. E ele de noite escuta uma voz e vai lá conversar com o sacerdote. Diz, não fui eu que chamei. Ele vai de novo algumas vezes e aí, por último, o sacerdote percebe que é a voz do Senhor. E eu, quando eu era criança, isso ficou guardado no meu coração. Quando o sacerdote diz, olha, quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer o seguinte: fala que o teu servo ouve.
Isso nunca mais eu esqueci, ficou marcado na minha vida, na minha geração. A lembrança dessas histórias, as histórias de Davi, Golias, de Sansão, de Gideão. Quantos heróis da fé. E agora, eu não tenho prazer? Será que eu não tenho mais prazer em ouvir? Ou de contar essas histórias? De compartilhar da emoção, de experimentar? A Bíblia diz que Davi, até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, em um dado momento da sua vida teve o coração endurecido, a ponto de ficar quietinho e não confessar os seus pecados. Até que ele percebeu o tamanho do endurecimento do seu coração, a tristeza que havia invadido, dominado a sua vida, porque o crente não perde a salvação. Quem é crente em Jesus Cristo de verdade não perde a salvação. E aí muita gente se confunde, porque a pessoa perde a alegria da salvação. Aí acha que perdeu a salvação, porque não tem mais nenhuma motivação para servir a Deus. E é numa hora como essa que Davi, no Salmo 51, verso 12, ele faz uma oração de profundo quebrantamento e diz ao Senhor: devolve-me a alegria da tua salvação. Talvez você precisa fazer isso nesta noite, irmão. Talvez você precise pedir ao Senhor que devolva a alegria da sua salvação, para você novamente se empolgar com as coisas espirituais, para novamente você se alegrar por estar na casa do Senhor, para que vir aqui não seja apenas mais um cumprimento de agenda, para que vir aqui ao culto não seja simplesmente mais uma atividade que você está realizando, mas que seja o seu maior prazer. O salmista no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista no Salmo 84 diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Que prazer poder estar aqui e prestar cultos ao Senhor. Talvez tenhamos que fazer uma oração como a de Davi: restitui, devolve. Tem muita gente pedindo para Deus restituir dinheiro, bens materiais, restituir a prosperidade. Mas quem sabe a oração que precisa ser feita é: restitui a alegria da minha salvação, ou da tua salvação. Terceiro sintoma de um coração endurecido, cauterizado, é a indiferença para com as pessoas perdidas. No outro tempo, talvez, o simples fato de você saber que um parente seu, um amigo seu, poderia morrer sem Cristo e ir para o inferno, isso lhe causava grande temor e tremor. Mas hoje você está tão indiferente. Tanto faz se o seu pai, se a sua mãe, se o seu tio, se o seu filho, se a sua sogra, seja lá quem for, tanto faz se ela vai para o inferno ou não. Isso é dureza de coração. Isso é sintoma de um coração endurecido, quando você não sente a emoção, não sente a tristeza de saber que tem alguém que pode morrer hoje sem Jesus. E o que você tem feito? Que coração é esse que não se sensibiliza? As pessoas ao seu redor já são salvas? Seus vizinhos já são salvos? Seus amigos de trabalho já são salvos? A sua família já é salva em Cristo? Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas isso não é automático, amado. Isso não é como uma chave de liga e desliga, não. Você deve sonhar, você deve crer, você deve orar, você deve buscar a salvação do seu familiar, como um sinal da graça de Deus sobre a sua família, sobre os seus amigos.
Porque o sacrifício de Cristo Jesus, ele é suficiente para salvar tantos quantos Deus queira salvar. Mas é preciso que você esteja apaixonado com essa ideia. De que Deus pode salvar, de que a salvação pertence ao Senhor, como diz o profeta Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 9, ele diz que a salvação pertence ao Senhor. Então você precisa crer que Deus pode salvar. Nós cantamos isso, Cristo move as montanhas e tem poder de salvar, mas só cantamos. Nós não pregamos, nós não testemunhamos, nós não amamos os perdidos. Isso é fruto de um coração endurecido. Quando nós não arrepiamos, quando nós não nos entristecemos com o fato de saber que alguém pode estar morrendo hoje sem Jesus no coração. Um assassino condenado estava chocado com o modo automático como o capelão daquela cadeia falava sobre morte e inferno. E ele fez a seguinte declaração: se eu acreditasse no que você e a igreja dizem. Olha só o que disse esse assassino. Se eu acreditasse no que você e a igreja dizem, mesmo se a Inglaterra fosse coberta com vidro quebrado, de costa a costa, eu caminharia ajoelhado sobre os cacos, se necessário fosse, somente para salvar uma alma de um inferno eterno como esse. Que palavra dramática. A declaração desse homem condena você. Se você não sente o peso de alguém que está morrendo ao seu lado, se você não sente essa pressão sobre você, pode ser que seu coração esteja endurecido. Pode ser que a capacidade de pecar tenha tomado conta da sua consciência e feito a sua consciência ficar cauterizada. Perdido o sentimento. Há uma história que diz a respeito de um homem que confessou que tinha aprendido a cometer a fornicação sem se sentir culpado. E na primeira vez que ele caiu nesse pecado, ele prometeu a Deus que se fosse perdoado uma única vez, ele fugiria desse vício pelo resto da sua vida. E Deus lhe perdoou o pecado. Mas o homem tropeçou pela segunda vez. E de novo implorou a Deus com lágrimas que o restaurasse. E jurou que tinha aprendido a lição. Mas a força da tentação continuou atraindo o coração dele para o quarto da namorada. E logo ele começou a dar desculpas para o seu comportamento, sempre dizendo: esta será a última vez. Ou quem sabe dizendo: eu sou humano e só sei errar. Era mais uma desculpa que ele estava dando. Ou não consigo me controlar. De vez em quando alguém está apaixonado, quem sabe de uma paixão errada, costuma justificar dizendo: é o coração, a gente não manda no coração da gente. Isso é desculpa. Porque amar é um ato de decisão, de escolha. Não é simplesmente um sentimento qualquer. Ou quem sabe alguém diz: nós já estamos apaixonados mesmo, então podemos continuar.
nos encontrando no quarto da namorada, isso é normal da agora para frente, o coração já está completamente endurecido. O seu pecado constante pode ser o pecado de mentir, de enganar, de roubar, de cobiçar, de ter explosões temperamentais. Seja lá o que for, se você tem a capacidade de abrandar a culpa, de não sentir nenhum sentimento, nenhum toque do Espírito Santo sobre a sua vida, de repente pode ser a prova de que o seu coração está petrificado, endurecido. Esse é mais um sintoma. Quando você não chora pelos pecados dos outros e não chora pelos seus próprios pecados. Esse é o quarto sintoma de um coração endurecido. Não se sensibilizar com o seu pecado. E o quinto e último sinal da perda da sensibilidade do coração, da manifestação da dureza do coração, é quando a pessoa começa a desenvolver um espírito crítico em relação a Deus. Quando a pessoa começa a ter o seu coração endurecido para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus, para a doutrina de Deus, e começa a achar que Deus é injusto, começa a achar que Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Quando você começa a criticar as ações de Deus, é sinal que, por exemplo, sua dureza de coração está afetando a sua relação com Deus. Charles Swindoll, falando sobre isso, ele disse: nenhum jardim se enche de espinhos de repente. Nenhuma igreja se divide de repente. Nenhum casamento se desfaz de repente. Nenhuma nação passa a ser uma nação medíocre de repente. Ninguém se avilta de repente. Lenta, quase imperceptivelmente, certas coisas que eram rejeitadas em outros tempos passam a ser aceitas. Coisas que outrora eram consideradas nocivas, agora são toleradas secretamente. No início parece inofensivo, talvez até emocionante, mas a dissensão que traz deixa uma brecha que aumenta mais à medida que a erosão moral se junta com a decadência espiritual e a brecha se transforma num desfiladeiro. Isso ilustra mais ou menos o que o escritor de Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Então a dureza do coração, amados, é um pecado sutil. A dureza de coração é como os ponteiros do relógio. Nós não percebemos muito claramente os seus movimentos, mas se arrasta até nos pegar de surpresa. A gente imaginando que foi de repente, mas foi passo a passo, lentamente, tomando conta do nosso coração. E a pergunta é: seu coração está endurecido? Mediante a informação desses sintomas, o seu coração está endurecido, porque o coração endurecido é um fardo muito pesado para se carregar. Algumas coisas ainda para você pensar nesta noite. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o coração endurecido é um pecado do qual nós somos culpados. Afinal, há uma advertência nas Escrituras. Salmo 95, verso 8, a Bíblia diz: não endureça os vossos corações.
E essa mesma ordem se repete 3 vezes no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Hebreus capítulo 3, versículo 15. E Hebreus capítulo 4, verso 7. Por 3 vezes o escritor daquele livro diz: não endureça o seu coração. Isso é um imperativo, é uma ordem. Esses versos dizem, claro, que somos nós que endurecemos o nosso coração. Mas alguém pode dizer: mas a Bíblia não diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Sim, a Bíblia fala sobre isso, mas em outras passagens a Bíblia diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração. E alguém pode dizer: mas se foi Deus que endureceu o coração de Faraó, como é que nós podemos culpar a Faraó? Essa pergunta que alguém possa fazer pode pressupor que Deus forçou a dureza do coração. Eu acredito que na linguagem de Moisés, Deus permitiu. É como dizer que Deus foi passivo no processo. Deus permitiu a dureza do coração. Transforma-se água em gelo como? Derramando numa forma de gelo e colocando num congelador. Isso é feito de maneira ativa. Mas para endurecer o pão, tudo que tem que fazer é deixar o pão como ele está. E o que Deus fez com o homem é deixar o homem do jeito que ele está. O endurecimento do coração do homem é quando Deus deixa o homem. Lá em Romanos capítulo 1, de versos 18 a 32, a Bíblia diz por 3 vezes que Deus entregou o homem a um sentimento perverso. O homem queria viver na idolatria, queria adorar mais a criatura do que o Criador, então Deus o entregou a um sentimento perverso. A Bíblia diz: e o coração do homem é como um pão, para ficar macio, é preciso que haja influência externa sobre ele. E essa influência nós chamamos de graça de Deus. É quando a graça de Deus toma conta, transforma, o favor imerecido dele é derramado em nossos corações, os nossos corações são amolecidos, transformados pela graça de Deus. É uma ação, é uma influência graciosa, miraculosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Foi isso que Deus fez com Faraó. Em consequência, o coração do rei se endureceu. Deus deixou o coração de Faraó agir como ele quisesse agir. E quando Deus deixa o homem agir do jeito que ele quer agir, a reação natural do coração é endurecer-se. O ser humano se endurece, se revolta, se embrutece contra o seu rei. O seu rei, o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Então, quando dizemos que Deus endureceu o coração de Faraó, estamos dizendo que Deus deixou Faraó a sua própria corrupção. Por isso o rei era culpado do seu coração duro, seu coração de pedra. Não mostrou nenhuma compaixão para com o povo de Deus. Se tornou tirano. E ainda hoje, Deus responsabiliza os homens pelos seus corações endurecidos. A Bíblia também nos ensina, irmãos, que o coração endurecido cega o homem para a verdade de Deus. O coração endurecido cega o homem para a verdade de Deus. Os fariseus pediam o quê? Sinal. E Jesus disse: essa geração não vai ter sinal nenhum. Pedir sinal é prova de um coração endurecido, de um coração que duvida, de um coração que não crê. Os fariseus certa vez pediram a Jesus que comentasse a lei do Antigo Testamento sobre divórcio.
E o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 19:8, diz: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. No princípio do casamento, no primeiro casamento no Éden, Deus fez homem e mulher para ser uma só carne, por meio do laço matrimonial. É por isso que jovens, namorados, noivos ou avulsos não podem se relacionar sexualmente. Porque a relação sexual é a concretização da união de uma só carne. Ruth tinha convicção disso quando ela se tornou viúva e ainda continuou firmada nos propósitos familiares com a sua sogra. A ponto de dizer para sua sogra: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, que Deus me permita morrer, se outra coisa que não seja a própria morte me separar de você. Aonde você for, eu vou. Aonde você pisar os pés, pisarei eu. E aonde você morrer, eu vou morrer também. Eu contei aqui uma história do Cláudio Duarte. Eu não gosto muito das pregações dele, mas uma história dele a respeito disso foi interessante. Que um irmão procurou dizendo que queria divorciar da sua esposa. Aí: eu não quero viver mais com ela, eu já cansei dela e não dá mais essa relação, então eu quero me separar dela. Ele disse: ah, é? Bacana, então vem no meu gabinete aqui. Ele mandou o cara ajoelhar, pôs as mãos sobre ele e disse: Deus, manda uma unção de morte sobre ele agora. Mata esse cara agora, Deus. Porque ele prometeu lá no altar que a única coisa que separaria ele da mulher dele seria a morte. Então mata ele agora. Eu falei: peraí, pastor, não é isso que eu queria, não. Não é nesse sentido que eu falei, não. Maneira aí, pastor. Às vezes é preciso dar um choque, né? Uma atitude assim bem radical, para a gente tomar um susto com relação a essas questões do coração endurecido. Irmãos, como a gente tem agido? Como a gente tem agido na nossa relação com Deus? A Bíblia diz também que o coração duro revela nossa insensibilidade espiritual para com o próprio coração de Jesus. Em Marcos capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor estava profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. O coração endurecido traz tristeza para Deus. Deus fica muito triste, principalmente quando se trata do seu povo. Jesus ainda se entristece nos dias de hoje com a dureza do nosso coração, em relação à fé, em relação à doutrina, em relação à devoção, à comunhão com os irmãos, às práticas dos hábitos saudáveis, né, da vida cristã, de uma vida piedosa. Mas eu quero dizer, amado, que você não precisa ficar perdido com esta declaração ou com essa afirmação nessa noite. Essa chamada reflexão nesta noite sobre o coração endurecido não é para esmorecer você, não é para desanimar o seu coração, pelo contrário, é para fazer você pensar, refletir em que ponto, em que nível está o seu coração e de onde você deve recomeçar a sua caminhada com Jesus. O que precisa ser consertado na sua vida. Eu sei que há coisas e decisões que tomamos na vida que muitas vezes não há como remediar, não há mais o que fazer. Então o segredo é começar daqui para frente. Uma nova experiência de vida, uma nova relação com o Senhor Jesus, um novo envolvimento, um novo amor. É lógico que aquilo que foi problema para nós no passado, que dá para restituir,
Nós devemos restituir, como Zaqueu, nós falamos aqui na semana passada. Como Zaqueu. Um desejo sincero de restituir, de transformar o passado, aquelas coisas que ficou sem resolver. Mas há coisas que não dá para resolver mais. De vez em quando ouço de alguns colegas que cometem a loucura de alguém que, por exemplo, está morando junto com alguém, já desfez de um casamento, quem sabe está num segundo ou num terceiro casamento. Olha, se você converteu de verdade, você tem que largar essas duas aqui e voltar para aquela primeira lá. Isso é absurdo, irmãos. Um erro não se conserta com outro erro. Há determinado tipo de restituições que é quase improvável, impossível de se fazer. Se você fez um mal, por exemplo, a alguém que já morreu, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai restituir dessa forma essa pessoa? É só no coração que você vai resolver essas questões. Demonstrar no coração, de fato, uma atitude de completo arrependimento diante do Senhor. E a pergunta quebrantadora é para, de fato, quebrantar o nosso coração nesta noite. O seu coração ainda está endurecido? Tem alguma coisa pesando o seu coração? Eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa maravilhosa para você. Se o seu coração estiver endurecido, confesse a Deus. Olhe para o Salvador nesta noite. Busque em Deus uma maneira de renovar o seu coração, de renovar totalmente a sua vida. Permita que o olhar agonizante do Senhor, como Ele olhou para Pedro, naquele dia que Ele o negou, produzido por um coração endurecido. Permita que Ele olhe para você e Ele agonize pela vida e pelo coração duro que você está levando. E há uma promessa maravilhosa aqui. Ezequiel 36, 26. O Senhor promete: eu lhes darei um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne. Você acredita nisso, amado? Você crê que Deus pode cumprir esta promessa na sua vida? De transformar o seu coração? Você confia? Se você crê, isso é um bom sinal de que o seu coração está sendo transformado. Se você quer que o seu coração pode ser renovado pelo Senhor nesta noite, tome atitude sincera, abra o coração diante do Senhor esta noite e diz: Deus, eu preciso de um renovo. Deus, eu preciso da alegria restaurada no meu coração. Deus, eu preciso me empolgar mais com as coisas espirituais. Eu preciso viver a vida cristã de modo a me envolver mais com as coisas do teu reino. Que Deus possa nesta noite, amado, trazer um tratamento para o seu coração. Quem sabe o que Ele promete aqui é o que precisa ser feito. Ezequiel 36, 26 diz sobre um transplante de coração, um transplante espiritual. Ele diz: eu vou tirar o coração de pedra e vou implantar um coração de carne, sensível, obediente, renovado. É isso que eu quero para você, amado, nesta noite. Que você tenha uma semana com um coração novo. Você tenha uma semana com um coração renovado, com as esperanças renovadas, as expectativas renovadas, com a alegria renovada. E que essa pergunta de Jesus incomode o seu coração. Seu coração está endurecido? Busque essa sensibilidade em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar com você nesta noite. Vou pedir ao Senhor que derrame sobre você, sobre o seu coração, essa porção de quebrantamento.
essa porção de transformação. Feche seus olhos. Abre o coração nesta noite, de par em par. E diga para Ele que você está arrependido de tantas coisas que entristeceram o coração de Deus. Peça a Ele para gerar novas expectativas no seu coração. Um novo amor, uma nova paixão. Deixa Deus trabalhar isso com você, amado, nesta noite. Amada, nesta noite, deixa Deus trabalhar no seu coração isso. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus. Ao sermos incomodados com essa palavra, Pai, a nossa súplica é para que o nosso coração seja quebrantado pelo Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Por isso, nesta noite, amado Senhor, quando somos desafiados por essa palavra, nós Te pedimos que o nosso coração seja movido por essa paixão que domina o nosso ser, operada pelo Teu Espírito Santo. Que nós saímos daqui completamente transformados por esse amor maior e possamos demonstrar na nossa prática diária, ao vir aos cultos, ao ler a Tua palavra, ao desenvolver uma vida de oração, ao participar da escola bíblica dominical, ao falar do Teu amor para os nossos amigos e familiares. Transforma a nossa vida, ó Deus, completamente. Que não sejamos mais os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Ouça essa canção. Jesus, ouça essa canção nesta põe noite. em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais